Depois dos 60, o corpo do homem muda profundamente. O que antes parecia simples, dormir bem, urinar sem desconforto, manter energia e vitalidade, começa a exigir atenção. E o grande erro que vejo em consultório é este: muitos homens só lembram da próstata quando já sentem dor ou urgência para urinar. Mas a verdade é que a saúde da próstata começa a ser cuidada muito antes de aparecerem os sintomas. Eu, como médica urologista, sempre digo: a próstata é o termômetro silencioso da vitalidade masculina. Quando ela sofre, o corpo inteiro sente. E o que pouca gente comenta é que o estilo de vida moderno, estresse, má alimentação, sono curto e sedentarismo está acelerando o envelhecimento prostático em até 10 anos. Há alguns meses atendi o seu João, 68 anos. Um homem ativo, caminhava todos os dias, mas começou a acordar à noite para urinar 3 ou 4 vezes. Ele dizia: doutora, isso deve ser a idade, né? E eu respondi: nem sempre. Após os exames, descobrimos um leve aumento da próstata, inflamação e acúmulo de toxinas alimentares. O problema não era apenas o tamanho da glândula, mas a falta de movimento e de estímulos naturais do corpo. Com ajustes simples, hidratação, alongamento pélvico e alimentação anti-inflamatória, o fluxo voltou ao normal e o sono melhorou. O que quero te mostrar com essa história é que o corpo responde rápido quando é cuidado da forma certa. A próstata, mesmo depois dos 60, pode se regenerar se você oferecer a ela o que precisa: circulação, nutrientes e equilíbrio. A próstata é uma pequena glândula localizada abaixo da bexiga, responsável por produzir parte do fluido seminal, que nutre e protege os espermatozoides. Com o passar dos anos, as células prostáticas aumentam de tamanho e a circulação local diminui. Isso pode causar compressão da uretra, levando a sintomas como jato urinário fraco, sensação de bexiga cheia mesmo após urinar, necessidade de levantar à noite várias vezes e, em casos mais avançados, infecções urinárias recorrentes. Esses sinais não são normais da idade, são avisos do corpo. E aqui vai o segredo: o que mantém a próstata saudável é movimento, oxigenação e boa nutrição. A ausência de atividade física, o excesso de álcool e o consumo constante de alimentos gordurosos e açucarados geram um ambiente inflamatório. Essa inflamação silenciosa é o principal gatilho do aumento prostático. Poucos homens falam sobre isso, mas todos sentem. Quando a próstata começa a dar sinais, a confiança também se abala. É comum ver homens retraídos, evitando intimidade, com medo de não funcionar como antes. Mas é justamente aí que entra a medicina preventiva. Cuidar da próstata não é apenas questão de saúde urinária, é preservar a autoestima, a virilidade e o prazer de viver. Não é sobre envelhecer, é sobre como você quer envelhecer, limitado por sintomas ou ativo, confiante e com energia para viver cada dia com plenitude. Muitos acreditam que basta tomar um remédio quando o problema aparece, mas a realidade é outra. Os medicamentos controlam sintomas, não tratam a causa. Se você não muda o estilo de vida, alimentação, circulação e hábitos de sono, o problema volta. E pior, pode evoluir para uma hiperplasia prostática benigna, aumento do volume da próstata, que exige tratamento contínuo. A boa notícia é que o corpo masculino tem uma capacidade incrível de regeneração. Mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, é possível reduzir inflamações, fortalecer os músculos pélvicos e melhorar a função urinária e sexual naturalmente. Então, a primeira lição deste capítulo é simples: movimente-se todos os dias. Caminhadas leves e alongamentos pélvicos melhoram a oxigenação da próstata. Durma bem, porque o corpo regula os hormônios masculinos à noite, e a privação de sono acelera o envelhecimento celular. Coma de forma anti-inflamatória, incluindo tomate, sementes, castanhas, azeite e vegetais crus. Eles ajudam a reduzir o inchaço prostático. A prevenção é a forma mais poderosa de medicina. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Lembre-se, cuidar da sua próstata é cuidar da sua energia, do seu humor e da sua virilidade. Comente a palavra grato se este conteúdo te ajudou. E siga comigo, porque nos próximos capítulos vou te mostrar como proteger sua próstata e reativar sua vitalidade, mesmo depois dos 60. Pouca gente fala sobre isso, mas a saúde da próstata e a energia masculina estão diretamente ligadas a um delicado equilíbrio hormonal. Depois dos 60 anos, esse equilíbrio começa a oscilar, e é nesse momento que muitos homens acreditam que o corpo está parando, quando na verdade ele está apenas pedindo ajuda. O hormônio mais conhecido é a testosterona, mas ele não atua sozinho. A dopamina, o cortisol e a insulina também participam dessa dança silenciosa que define o seu humor, sua força, seu desejo e até sua capacidade de dormir bem. Quando um deles se desregula, o corpo inteiro sente. Durante toda a juventude, a testosterona é abundante. É ela que dá vigor, massa muscular, clareza mental e apetite sexual. Só que com o tempo, o estresse crônico, o sedentarismo e a má alimentação reduzem sua produção natural. O resultado é um homem que se sente cansado mesmo dormindo, que perde interesse nas coisas que antes lhe davam prazer e que começa a acreditar que isso é envelhecer. Mas não é, é falta de estímulo hormonal. A boa notícia é que mesmo depois dos 60, é possível recuperar parte desse equilíbrio com hábitos
consistentes. O primeiro passo é entender o que acontece no corpo. Quando o nível de testosterona cai, o cérebro aumenta a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Esse desequilíbrio inflama o organismo, retém líquidos e prejudica a circulação pélvica, deixando a próstata mais vulnerável. Ao mesmo tempo, a baixa dopamina, o hormônio da motivação, reduz o desejo e a vitalidade. E assim se forma um ciclo perigoso. Menos estímulo, menos hormônio, menos estímulo. O corpo desliga pouco a pouco. Em consultório, costumo dizer que o hormônio é o mensageiro da vida. E como todo mensageiro, ele precisa de boas estradas para circular. Essas estradas são o sangue, o movimento e a respiração. Um homem que caminha, respira fundo e se alimenta bem, mantém suas estradas abertas. Já o que passa o dia sentado, comendo mal e dormindo pouco, cria congestionamentos hormonais que se traduzem em fadiga, irritação e inflamação da próstata. A testosterona não desaparece, ela apenas deixa de ser usada corretamente. Muitos pacientes se surpreendem quando descobrem que podem aumentar naturalmente seus níveis hormonais com atitudes simples. Uma boa noite de sono, por exemplo, é um dos maiores estimulantes de testosterona. Dormir menos de 6 horas por noite reduz o hormônio em até 20%. Da mesma forma, 30 minutos de caminhada por dia melhoram a circulação pélvica e a produção de dopamina. A alimentação rica em zinco, magnésio e gorduras boas, como nozes, azeite e abacate, ajuda o corpo a fabricar seus próprios hormônios. E talvez o mais importante, reduzir o estresse emocional, porque o cortisol alto é o inimigo número 1 da próstata. Eu sempre digo aos meus pacientes, você não perdeu sua energia, ela apenas está adormecida. E ela desperta quando você devolve ao corpo o que ele precisa: descanso, movimento e prazer de viver. Os hormônios respondem às suas atitudes. Se você vive tenso e sedentário, eles te colocam em modo de sobrevivência. Se você vive ativo e sereno, eles te colocam em modo de vitalidade. É assim que o corpo masculino foi projetado. Cuidar dos hormônios é cuidar da próstata, porque essa pequena glândula é extremamente sensível às variações hormonais. Quando a testosterona cai e o estrogênio sobe, o que pode acontecer com maus hábitos alimentares e excesso de gordura abdominal, a próstata começa a inchar. Por isso, reduzir peso, controlar o açúcar e fortalecer os músculos são medidas diretas de proteção. A medicina moderna já comprovou que estilo de vida tem o mesmo poder que muitos medicamentos hormonais e sem os efeitos colaterais. Homens que entendem isso mudam sua história. Voltam a dormir bem, retomam o desejo, urinam com força e, principalmente, voltam a se sentir donos do próprio corpo. É bonito ver quando a vitalidade retorna, não por um comprimido, mas por consciência. O corpo responde quando é ouvido. Então, o segundo passo dessa jornada é esse: ouça o que o seu corpo vem tentando te dizer. Se anda sem energia, dorme mal, sente irritação ou perda de desejo, pode ser seu sistema hormonal pedindo equilíbrio. Cuide da alimentação, do sono e da mente. A vitalidade não se compra, se constrói todos os dias. E cuidar dela é o maior presente que você pode dar à sua próstata, ao seu coração e à sua mente. Se essa mensagem fez sentido para você, comente grato, porque entender o próprio corpo é o primeiro passo para recuperá-lo. E no próximo capítulo, eu vou te mostrar como a alimentação anti-inflamatória e a circulação pélvica são os verdadeiros segredos para manter a próstata saudável e ativa depois dos 60. Existe um ditado antigo que eu repito muito aos meus pacientes: a próstata envelhece pelo que você come e pelo que você deixa de comer. A alimentação é, talvez, o remédio mais poderoso e o veneno mais silencioso da vida moderna. Depois dos 60 anos, o corpo perde parte da capacidade de eliminar toxinas. O metabolismo desacelera e o intestino, que deveria ser um aliado, pode se tornar um inimigo. E é justamente nesse cenário que começam as inflamações crônicas que afetam diretamente a próstata. A ciência já comprovou que os mesmos alimentos que inflamam o coração e os vasos sanguíneos também inflamam a próstata. Açúcar em excesso, carnes processadas, frituras, bebidas alcoólicas e farinhas brancas geram uma reação inflamatória que aumenta a produção de hormônios ruins e desequilibra o ambiente pélvico. Esse processo, silencioso e constante, faz com que a próstata inche, endureça e pressione a uretra, gerando aquele jato fraco e a sensação de bexiga cheia que tantos homens conhecem. Por outro lado, existem alimentos que funcionam como verdadeiros anti-inflamatórios naturais. O tomate, por exemplo, é riquíssimo em licopeno, um pigmento antioxidante capaz de reduzir o tamanho prostático e proteger as células contra mutações, mas ele precisa ser cozido em azeite para liberar todo o seu poder. Outro grande aliado é a romã. Seu suco contém polifenóis que limpam os vasos sanguíneos e aumentam o fluxo de oxigênio para a região pélvica. Sementes como linhaça, girassol e abóbora oferecem zinco e magnésio, minerais fundamentais para a produção hormonal e para a regeneração do tecido prostático. Quando um homem muda sua alimentação, ele muda o terreno onde a doença se instala. Já vi casos em que simples ajustes, reduzir açúcar, aumentar o consumo de vegetais e beber mais água, fizeram os sintomas urinários diminuírem em poucas semanas. É impressionante ver como o corpo reage quando é nutrido com
respeito. A inflamação vai cedendo, a circulação melhora e o fluxo volta a se tornar mais livre e forte. Também é importante falar do papel da gordura. Durante décadas, o homem foi ensinado a temer toda a gordura, mas isso é um equívoco. O que causa inflamação são as gorduras ruins, como as frituras e os óleos vegetais refinados. Já as boas gorduras, azeite, abacate, castanhas e peixes, são essenciais para a produção de testosterona e para a integridade das células prostáticas. A ausência dessas gorduras pode acelerar a perda hormonal e comprometer o metabolismo. Portanto, não se trata de cortar tudo, mas de escolher com consciência o que vai ao seu prato. Outro ponto fundamental é o intestino. Quando ele funciona mal, acumula toxinas que sobrecarregam o fígado e o sistema urinário, aumentando o risco de inflamações. Um intestino saudável é o primeiro passo para uma próstata saudável. Por isso, inclua fibras diariamente: aveia, frutas, vegetais crus e grãos integrais. Beba bastante água, principalmente fora das refeições, para ajudar o corpo a eliminar o excesso de ácido úrico e resíduos metabólicos. A desidratação é uma das principais causas de congestão prostática, e muitos homens simplesmente não bebem água suficiente. Eu gosto de lembrar aos meus pacientes que cada refeição é uma escolha entre inflamar ou regenerar. Comer não é apenas matar a fome, é enviar mensagens químicas ao corpo. Quando você escolhe frutas frescas, alimentos naturais e cores no prato, está dizendo ao seu organismo: quero viver com energia e leveza. Quando opta por fast food, álcool e excesso de carne, o corpo recebe outra mensagem: prepare-se para inflamar. A diferença se reflete diretamente na sua vitalidade, no sono, no humor e, claro, na próstata. Há também um detalhe que pouca gente percebe: comer tarde da noite faz mal para a próstata. O corpo precisa de um intervalo entre a última refeição e o sono para equilibrar hormônios e reduzir a pressão sobre a bexiga. O ideal é jantar leve, 3 horas antes de deitar, e evitar líquidos em excesso nesse horário. Isso reduz as idas noturnas ao banheiro e melhora a qualidade do sono, algo essencial para a regeneração celular. Se eu pudesse resumir este capítulo em uma única frase, seria: a próstata não precisa de milagres, precisa de rotina. Comer bem todos os dias é o remédio mais eficaz e acessível que existe, e a beleza disso é que o resultado vem rápido: menos inflamação, mais energia, mais confiança. Então, a partir de hoje, olhe para o seu prato com atenção, reduza o que inflama, aumente o que nutre e lembre-se: o que você come é o que alimenta ou destrói a sua virilidade. E se esta mensagem fez sentido para você, escreva grato, porque compreender o poder da alimentação é o primeiro passo para proteger a sua próstata e prolongar a sua vitalidade. No próximo capítulo, vou te mostrar os hábitos diários e exercícios simples que melhoram a circulação pélvica, aliviam a pressão na bexiga e fortalecem naturalmente a função prostática. Há uma verdade simples que eu sempre repito aos meus pacientes: o corpo que se move, cura. Depois dos 60, o homem que para de se movimentar começa, lentamente, a perder não apenas força física, mas também vitalidade hormonal, circulação e clareza mental. A próstata, embora pequena, depende de movimento para permanecer saudável. Quando o sangue flui livremente pela região pélvica, ela recebe oxigênio, nutrientes e se mantém funcional. Quando o homem passa horas sentado, sem estímulo, a circulação se reduz e a glândula começa a sofrer. Por isso, mais do que remédio, o corpo masculino precisa de movimento. O sedentarismo é um dos maiores inimigos da próstata. Ele aumenta a pressão sobre a pelve, dificulta o retorno venoso e compromete a oxigenação local. Isso cria um ambiente de estagnação, e o corpo humano não foi feito para estagnar. Caminhar diariamente é o primeiro passo, e não precisa ser nada extremo. 30 minutos de caminhada leve, com respiração consciente, já são suficientes para ativar a circulação pélvica e melhorar o funcionamento da bexiga. E quando falo de respiração, falo de algo essencial. O oxigênio é o combustível que regenera células, combate inflamações e melhora o fluxo sanguíneo. Respirar profundamente é um exercício subestimado, mas poderoso. Outra prática que recomendo muito é o fortalecimento do assoalho pélvico. Esses músculos, localizados entre o pubis e o cóccix, são os responsáveis por sustentar os órgãos pélvicos e controlar o fluxo urinário. Com o tempo e a falta de uso, eles enfraquecem, e o homem começa a sentir jato fraco, escapes urinários ou até dificuldades na ereção. O exercício é simples. Basta contrair a musculatura como se estivesse tentando interromper o fluxo de urina, manter por 5 segundos e relaxar. Repetir de 10 a 15 vezes, 3 vezes ao dia. Em poucas semanas, a diferença é perceptível. Mais controle, mais força, mais vitalidade. A postura também tem um papel silencioso e importante. Muitos homens passam horas sentados com o tronco inclinado para frente, comprimindo a região pélvica. Essa pressão constante prejudica a próstata e a bexiga. Sentar-se com a coluna ereta, fazer pequenas pausas a cada hora e alongar-se por 2 minutos é uma forma simples e eficaz de liberar a tensão. Pequenos hábitos como cruzar menos as pernas, levantar-se com frequência e caminhar por alguns minutos entre períodos longos de trabalho ou leitura ajudam a manter a circulação viva. Mas movimento não é apenas exercício físico.
físico, é também o modo como você vive o seu dia. Subir escadas, cuidar do jardim, varrer a casa, dançar, tudo isso estimula o corpo e a mente. A inatividade envelhece o sistema hormonal e a musculatura pélvica. O movimento desperta e rejuvenesce. Eu costumo dizer que o homem que caminha diariamente não está apenas cuidando do coração, está também cuidando da próstata. Há ainda um hábito que parece simples, mas muda tudo: hidratar-se corretamente. A desidratação engrossa a urina e dificulta o trabalho da bexiga e da próstata. O ideal é beber água ao longo do dia, em pequenas quantidades, e evitar exageros à noite para não interromper o sono. Água pura é o melhor remédio para eliminar toxinas, manter o sangue fluido e reduzir inflamações. Infusões naturais, como chá verde e chá de cavalinha, também ajudam a limpar o trato urinário e a desinchar a próstata. E não podemos esquecer do sono. Dormir bem é tão importante quanto se exercitar. Durante o sono profundo, o corpo regula a produção de testosterona e de hormônios reparadores. Homens que dormem menos de 6 horas por noite têm maior risco de inflamação prostática, porque o corpo não consegue restaurar o equilíbrio interno. Criar uma rotina de descanso com horários fixos e um ambiente calmo é uma das medidas mais poderosas de prevenção. O segredo está na constância. Não adianta fazer muito por uma semana e parar. A próstata e os hormônios respondem à repetição. Um corpo que se movimenta todos os dias, mesmo com leveza, se mantém vivo, ativo e forte. Eu sempre digo, envelhecer é inevitável, mas atrofiar é opcional. O movimento é o antídoto contra a estagnação. Então, se você está lendo isto, comece pequeno, mas comece hoje. Caminhe, respire, alongue-se, beba água, respeite o sono e cuide da sua postura. Cada gesto desses é uma forma de dizer ao seu corpo: eu ainda estou aqui. E ele responde, com mais energia, mais controle, menos dor e mais vontade de viver. Cuidar da próstata é cuidar da vida que ainda pulsa dentro de você. Se este capítulo te inspirou a se mover, comente grato. Porque quando um homem decide cuidar do próprio corpo, ele descobre que a juventude nunca foi questão de idade, mas de atitude. No próximo capítulo, vou te mostrar os principais inimigos silenciosos da próstata. Hábitos comuns que muitos homens nem percebem que estão destruindo sua energia e sua virilidade. Muitos homens acreditam que o que destrói a próstata são apenas doenças ou a idade. Mas a verdade é outra. O que mais a prejudica são pequenos hábitos diários, repetidos por anos, quase sempre sem perceber. São comportamentos silenciosos que inflamam o corpo, bagunçam os hormônios e reduzem a capacidade de regeneração natural. E é sobre eles que eu quero te alertar agora. Porque quando você entende o inimigo, aprende a vencê-lo. O primeiro vilão é o estresse crônico. Ele parece inofensivo, mas é um dos maiores sabotadores da saúde masculina. Quando o corpo vive em estado de alerta constante, o cérebro libera cortisol em excesso, o hormônio do estresse. Isso provoca inflamação, retenção de líquidos e desregula o metabolismo. Com o tempo, o cortisol alto reduz a testosterona e prejudica a circulação pélvica, criando o ambiente perfeito para o aumento da próstata. Além disso, o estresse rouba a energia vital. O homem sente cansaço, irritação e perda de interesse por coisas que antes o motivavam. Por isso, controlar o estresse não é luxo, é prevenção. Respirar fundo, caminhar, ter momentos de silêncio e praticar hobbies simples são formas poderosas de proteger a próstata e o coração. O segundo inimigo é o álcool em excesso. Ele desidrata o organismo, irrita a bexiga e altera o equilíbrio hormonal. Mesmo pequenas doses diárias podem, a longo prazo, aumentar o risco de inflamação prostática. Muitos homens dizem, é só uma taça por dia, mas o corpo não esquece. O fígado sobrecarregado reduz a capacidade de eliminar toxinas e metabolizar hormônios. Isso faz o estrogênio aumentar e a testosterona cair, um desequilíbrio que afeta diretamente a próstata. O ideal é beber com moderação e dar ao corpo dias de descanso total sem álcool, para permitir que ele se limpe. Outro hábito perigoso é o sedentarismo prolongado. Passar horas sentado, principalmente em cadeiras duras, comprime a região pélvica e reduz o fluxo sanguíneo local. Essa estagnação gera calor e pressão, inflamando lentamente a glândula prostática. É comum ouvir homens dizerem, fico o dia todo sentado, mas depois caminho um pouco. O problema é o tempo contínuo sem movimento. Levantar-se a cada hora, alongar o quadril e caminhar por 2 minutos já faz diferença. O corpo não foi feito para ficar parado. Ele precisa de fluxo. A má alimentação completa a lista dos agressores silenciosos. Alimentos ultraprocessados, embutidos, frituras e açúcares não apenas inflamam a próstata, como também aumentam a gordura abdominal, que é um órgão inflamatório ativo. O tecido gorduroso libera substâncias químicas que reduzem a testosterona e elevam o estrogênio, enfraquecendo o metabolismo e afetando o desejo sexual. Por isso, o homem que quer proteger sua próstata precisa começar pelo prato. Cada refeição é um tratamento ou um veneno. Há ainda um erro muito comum, a automedicação. Muitos homens, com vergonha ou pressa, tomam remédios por conta própria para urinar melhor, dormir ou melhorar o desempenho. O problema é que essas substâncias, quando usadas sem orientação, podem mascarar sintomas e piorar a função prostática. Alguns relaxam demais o músculo da bexiga
barriga, outros alteram a pressão arterial e quase todos afetam a circulação pélvica. A automedicação é uma armadilha perigosa e muitas vezes o homem só percebe quando o problema já está avançado. Sempre procure orientação médica antes de iniciar qualquer medicamento. Outro inimigo silencioso é o sono insuficiente. Dormir menos de 6 horas por noite impede o corpo de regular os hormônios masculinos e aumenta a inflamação. Durante o sono profundo, o organismo se repara, a próstata se oxigena e o sistema imunológico se fortalece. Quando o descanso é interrompido, todo o sistema hormonal entra em colapso. A privação de sono é um tipo moderno de envelhecimento acelerado e pode ser revertida simplesmente respeitando o tempo que o corpo pede para se recuperar. E há um fator que poucos relacionam com a saúde da próstata: o isolamento emocional. Homens que guardam tudo para si, que não falam, não se expressam e não compartilham sentimentos, vivem em estado de tensão permanente. Essa tensão muscular e mental afeta diretamente a região pélvica, provocando dor, desconforto e até inflamações psicossomáticas. Conversar, rir, socializar e manter laços afetivos é uma forma real de terapia. O corpo não distingue emoção de biologia. Tudo o que se sente se manifesta fisicamente. Quando esses hábitos se acumulam, estresse, álcool, sedentarismo, alimentação ruim, automedicação, pouco sono e isolamento, o corpo entra em colapso silencioso. A próstata sofre primeiro, mas todo o organismo paga o preço. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Mesmo aos 70 ou 80, o corpo ainda responde. Basta interromper os gatilhos inflamatórios e oferecer a ele o que sempre precisou: oxigênio, descanso, movimento e paz. Eu costumo dizer que a próstata é uma espécie de espelho da vida do homem. Ela mostra, através dos sintomas, como ele tem vivido. Se há estresse, ela inflama. Se há descuido, ela incha. Mas se há cuidado, ela se equilibra. Por isso, cuidar da próstata é, na verdade, cuidar de si mesmo em todos os sentidos. Se você se identificou com algum desses hábitos, não se culpe. A mudança começa pela consciência, e a consciência é o primeiro passo para a cura. Respire fundo, faça um plano de ação e escolha começar hoje. Cada pequeno ajuste cria um corpo mais leve, uma mente mais tranquila e uma próstata mais saudável. E se este capítulo te fez refletir, comente grato, porque entender os inimigos da sua saúde é o primeiro passo para derrotá-los. No próximo e último capítulo, eu vou te mostrar como transformar tudo isso em um ritual de vitalidade masculina, um estilo de vida que protege sua próstata e devolve energia, clareza e confiança para os próximos anos da sua vida. Se você chegou até aqui, quero que respire fundo e me ouça com calma. Tudo o que eu compartilhei ao longo desses capítulos não é apenas sobre uma glândula ou um órgão do seu corpo. É sobre viver com dignidade, energia e presença depois dos 60. É sobre entender que a idade não é um limite, mas um convite, um chamado silencioso para cuidar melhor de si mesmo. A próstata é apenas um símbolo. Ela reflete o quanto você se respeita, o quanto escuta seu corpo e o quanto valoriza a vida que ainda pulsa dentro de você. Muitos homens me dizem: doutora, eu queria voltar a ser como antes. E eu sempre respondo: você não precisa ser como antes. Precisa apenas ser o melhor de você agora. O corpo muda, sim, mas ele nunca perde a capacidade de se regenerar. Cada respiração profunda, cada caminhada, cada refeição equilibrada é um ato de renascimento. A medicina moderna já comprovou o que eu vejo todos os dias no consultório. Quando um homem decide cuidar de si, seu corpo responde. A próstata desincha, o sono melhora, a mente clareia e a vontade de viver volta. A vitalidade não está nos músculos, está na atitude, está na forma como você levanta da cama, no modo como encara o espelho e no respeito que tem por sua própria história. Cuidar da próstata é cuidar do seu coração, do seu cérebro e até da sua autoestima. É dizer a si mesmo: eu mereço envelhecer com energia e liberdade. Não há nada mais poderoso do que um homem que entende que saúde é poder. O poder de decidir, de agir e de viver sem medo. Quero que você lembre de algo essencial. A prevenção é o maior ato de coragem masculina. É fácil ignorar sintomas, adiar consultas, fingir que está tudo bem. Difícil é encarar de frente e fazer o que precisa ser feito. Mas é justamente esse tipo de coragem que prolonga a vida e protege quem você ama. Cuidar de si é também cuidar de quem caminha ao seu lado. Filhos, netos, companheira. Quando você se cuida, inspira. E quando inspira, transforma gerações. A partir de hoje, quero que pense na sua saúde como um ritual diário. Ao acordar, alongue o corpo e respire. Isso ativa a circulação e desperta a energia. Beba água logo cedo. A próstata agradece. Escolha alimentos que curam, não que inflamam. Caminhe, mesmo que por 15 minutos. E termine o dia com gratidão. Esses pequenos gestos são a sua nova medicina. São eles que mantêm os hormônios equilibrados, o corpo leve e a mente em paz. Lembre-se também de cuidar das emoções. Não carregue sozinho o que pode ser dividido. Fale sobre o que sente. Ria com amigos. Abrace quem ama. A saúde não mora apenas no corpo, mora também no afeto. Homens que vivem isolados adoecem mais. E isso não é coincidência. A energia masculina precisa de propósito. E o propósito nasce das conexões. Eu poderia terminar este texto com recomendações técnicas, mas prefiro terminar com um lembrete humano. Você ainda pode muito. Ainda pode se
se sentir forte, ativo, desejado, lúcido e inteiro. A idade não define seu limite, define apenas sua sabedoria. Use-a a seu favor. O corpo é generoso, ele recompensa quem o trata com respeito. E mesmo que você tenha cometido excessos ou descuidos no passado, sempre há tempo de recomeçar. A próstata, assim como o coração, responde rapidamente ao cuidado verdadeiro. Se este conteúdo tocou algo em você, se te fez repensar hábitos ou olhar o próprio corpo com mais carinho, escreva grato. Porque quando você agradece, reconhece o poder que tem sobre a própria saúde. E quando reconhece, começa a mudar. Eu, como médica urologista, te afirmo com toda certeza: envelhecer com saúde é possível, mas exige decisão. Decida por você. Decida pela sua vida. Cuide da sua próstata, do seu corpo e da sua mente. E verá que o tempo não é um inimigo. É apenas o cenário de uma nova fase que pode ser leve, forte e cheia de vida. E lembre-se sempre: cuidar da próstata é cuidar da virilidade, da energia e da alegria de viver.